Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, andei sumido, mas eu vim aqui para contar uma visão que eu tive, onde Deus me arrebatou em espírito há alguns dias atrás e hoje eu senti de estar gravando esse vídeo. Aconteceu o seguinte: eu estava caminhando numa cidade e, pelo estilo da cidade, eu acredito que seja Israel. Uma cidade com as ruas era de pedras, um modelo rústico, e eu estava caminhando e tinha bastante pessoas passando. E de repente eu encontrei dois homens engravatados e eles estavam brigando. E havia uma caixa de som no meio da rua. Esses dois homens, eles eram pastores. E eles estavam pregando no meio da rua e, por discussões banais, eles começaram a discutir um com o outro. Acho que acredito que seja uma briga de território. E eles começaram a discutir e deixaram de pregar para sair na briga. E todo mundo começou a prestar atenção naquela discussão. E eu olhei e vi aquela caixa de som no meio da rua lá, com o microfone, e ninguém pregando. E eu, do nada, eu fui cheio de autoridade. E eu falei, não vou ficar olhando para esses caras não. Peguei o microfone, peguei aquela caixa de som, saí arrastando no meio da rua e comecei a pregar. Comecei a pregar, arrependam-se. Jesus está voltando. Mas eu preguei com autoridade tão grande que não é autoridade de homem, é autoridade que só pode vir de Deus. Eu estava cheio do Espírito Santo. E eu fui pregando, quando de repente mudou o cenário. Eu estava usando um uniforme de soldado, mas não era do exército brasileiro. Era um uniforme marrom, que parece muito com o uniforme de Israel. Eu estava com aquele uniforme, com aquelas coisas que um monte de apetrechos, né? E os soldados usam. E eu comecei. E eu era como se fosse um líder. E eu estava conduzindo uma multidão de pessoas. E quando eu olhei em volta, eu estava dentro de um galpão muito grande. Era um galpão todo fechado. Ele era de lata, tipo zinco. Todo de zinco, fechado. E estava escuro lá dentro. E eu me lembro que eu gritava, estava todo mundo desesperado. E a gente ouvia tiros, explosões, a gente ouvia pessoas gritando, correndo com medo, pessoas sendo mortas, acredito eu. E aquele barulho de tiro estava chegando cada vez mais perto. E aquelas pessoas estavam vindo atrás de nós para nos matar. O intuito dele era acabar com todos os cristãos. Mas eu estava ali dentro daquele galpão como líder. Parece assim que eu estava sendo responsável de conduzir aquele povo. E todo mundo gritando com medo, e eu comecei a gritar com todos eles, eu falando, todos vocês, deitem no chão. Deitem no chão e fechem os olhos. Não fale nada. Não pense em mais nada. Jesus está voltando. E ele vai vir aqui nos buscar. É daqui a pouquinho. Ele vem nos buscar. Mas ninguém faça nada. E havia aqueles tiros. E as pessoas com medo. Eu falei, não preste atenção nesses tiros. Preste atenção só na presença. Se concentre na presença e não abra os olhos por nada. Fique firme, com os pensamentos
nos céus. Jesus está chegando. Como se uma pessoa saísse ali de uma esquina e está vindo, a gente está esperando. Como se eu soubesse os segundos. E Jesus está chegando. E aí eu também me deitei no chão e falei, ninguém abre os olhos. Ninguém presta atenção. E aquele barulho de tiro cada vez chegando mais perto da gente. Aquele monte de soldados. Quando de repente batendo na porta onde a gente estava. E eu falei, ninguém fale nada. Se concentre na presença. E eu me lembro que eu fiquei deitado assim e de repente me veio uma pitada de dúvida. Tá demorando, tá demorando tanto para Jesus vir. Será que eu vou? Surgiu uma dúvida. E eu me lembro que eu comecei a flutuar. Mas eu fiquei com os olhos fechados. E eu fui flutuando, eu senti que eu estava flutuando, que eu não estava mais deitado no chão, mas eu estava flutuando na posição de deitado. E eu subi mais ou menos assim, uns 3 metros de altura, e eu pensei em abrir os olhos, mas eu falei, não, eu vou ficar firme aqui e não vou abrir os meus olhos. Mas ao mesmo tempo eu falei, Jesus está demorando tanto para me levar. Será que ele está com dúvida se ele me leva ou não me leva? Eu fiquei com isso. Quando de repente, assim como diz a palavra do Senhor, como abrir e fechar de olhos, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se prostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Eu fui transladado, mas numa velocidade luz. Eu me lembro que eu deixei a Terra em questão de menos de um segundo. Eu estava no espaço, passei como fosse pelo universo, espaço, passei por uma fronteira muito grande. E eu, quando abri os olhos, eu estava num lugar muito bonito. Era uma cachoeira. Tinha pedras, várias pedras. Não era assim aquela beleza exuberante que é como a gente imagina. Mas era bonito. A água era cristalina. Eu me lembro do som de águas. Umas cachoeiras em volta. Cachoeiras, não é aquelas cachoeiras fortes, mas é aquela, tipo aquele trieiro de água que passa, aquelas águas caindo sobre as pedras. Mas quando eu abri os olhos assim que vi, contemplei, falei, eu consegui. Eu cheguei. Mas eu estava sozinho lá. E eu olhei em volta, não vi ninguém. Eu falei, graças a Deus, glórias a Deus, eu consegui chegar. Eu consegui a salvação. E de repente eu ouvi um choro. Um choro de mulher. Uma mulher, ela chorava. Sabe quando uma mãe perde um filho e aquele choro desesperado, em que é para estar rasgando a alma, uma mulher sofrendo aquela angústia terrível, aquele choro chega que dava um grunhido muito forte. E eu olhei, meu Deus, quem está chorando? E eu olhei mais para o lado, eu vi uma mulher. A mulher estava de vestes brancas, na beira das águas. E ela colocava a cara no pó. E ela grunhia, ela chorava. Eu chegava perto dela, eu pensava comigo, essa mulher está chorando, ela está desesperada, o que será que está acontecendo? E eu fui chegando mais perto dela. Então eu percebi, ela não estava chorando, ela estava glorificando, mas ela estava glorificando com uma força tão grande que parecia um desespero, parecia um choro de desespero. Mas na verdade ela estava glorificando. E eu me lembro que esse lugar era um lugar de uma paz, mas um lugar de uma glória. Mas uma glória como poucas vezes eu senti. Essas glórias que eu senti só foi das 3 vezes que eu fui arrebatado em espíritos. Mas na terra a gente sente arrepio, sente tudo. Mas nada, nada se compara à glória de Deus. O sentimento de estar na presença de Deus. Se nós, muitas das vezes, no momento de avivamento, nós caímos, nós glorificamos, nós choramos e falam, nossa, é muito bom, é muito gostoso, não se compara a sensação de sentir aquela glória.
Nada se compara. Nada. Tanto que quem já teve essa experiência de provar um pouquinho da fração da glória de Deus arrebatada em espírito, quando a gente volta, a gente fica até triste, porque a gente não quer mais voltar. É lindo. Se um pouquinho já é tudo isso, imagina nós estarmos eternamente com Deus. O sol do meio-dia. E eu conversando com o pastor, e ele me interpretou, ele disse: esta mulher, como você estava vestido de soldado, você é um soldado de Cristo. Você está incumbido de conduzir o povo nesses últimos dias. E a igreja que você viu glorificando, a mulher que você viu glorificando na beira do rio, é a igreja de Jesus. Eu consegui chegar lá. E eu já consegui levar a igreja de Cristo até lá também. Atenta. Jesus está voltando. Jesus está tão próximo. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Isso é fato. Vamos abrir os nossos olhos. Acorda, tu que dorme, antes que seja tarde demais. Jesus te ama.